Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET volume 2 do primeiro ano do ensino médio, semana 2. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Na semana 2, como você deve ter percebido, são propostos vários problemas e em praticamente todos eles é necessário criar uma equação para resolução. Existem muitas e muitas maneiras diferentes de se resolver problemas como esses que foram propostos, porque cada pessoa pode desenvolver uma linha de raciocínio diferente. Então não significa que a gente tem que resolver os problemas da mesma forma, tá bom? Porém, como todos os problemas possuem apenas uma resposta, o importante é que a gente chegue aos mesmos resultados, seja qual for a linha de raciocínio utilizada. Há algumas questões bem simples, mas também há questões mais complicadas. Então eu te dou uma dica. Como são muitas questões, o vídeo pode ficar um pouco longo. Se você quiser, clique na engrenagem que aparece aqui na parte de baixo do vídeo e ajuste lá a velocidade ao seu ritmo de compreensão. Algumas dessas atividades são questões do Enem. Essas questões, você já deve saber disso, elas foram resolvidas por dezenas de professores em vídeos ou em blogs, e isso está espalhado aí na internet. Mas eu vou resolver novamente aqui no vídeo. E para não tornar esse vídeo ainda mais extenso do que eu acredito que ele vai ficar, eu vou apenas mencionar as informações mais importantes em cada questão. Não vou fazer a leitura completa lá desde o início, porque eu acredito que isso você já deve ter feito. Atividade 1, letra A. O objetivo do ourives é conseguir um ouro de 18 quilates. Para isso, ele deve mesclar ouro puro com 12,5% de prata fina e o restante de cobre. A gente vai esquematizar isso aqui. Olha só, na mistura haverá 12,5% de prata e haverá uma porcentagem X de cobre, conforme o que está escrito aí no texto da questão. E vai ser preciso também que a mistura tenha 75% de ouro puro, conforme diz o texto. E essa mistura é o ouro 18 quilates. Agora a gente vai equacionar essas informações que foram esquematizadas. Veja só, 12,5% de prata, mais uma porcentagem X de cobre, mais 75% de ouro puro é igual a 100% de ouro 18 quilates. Nós já temos aí uma equação. Porém, veja que nas duas equações que estão disponíveis e aparecem aqui para a gente, os valores numéricos eles aparecem na forma decimal. Então a gente precisa transformar essas porcentagens aqui da nossa equação para a forma decimal. E para isso basta a gente dividir cada um desses números por 100. 12,5 dividido por 100 dá 0,125, o x a gente só copia, e 75 dividido por 100 dá 0,75. Além disso, 100 dividido por 100 dá 1. Maravilha! Veja que a equação que a gente acabou de obter é a segunda equação que foi sugerida na atividade. Agora é só resolver. Então nós vamos ter x ou 1x, e somando 0,125 com 0,75, a gente obtém 0,875. No segundo membro da equação, fica 1 mesmo. E eu escrevi 1x em vez de x, porque aqui está dizendo que essas equações são equações lineares, que possuem essa forma ax mais b igual a c. Vamos ver isso na nossa equação? Olha só, nesse caso, a é igual a 1, b é igual a 0,875 e c também é igual a 1. Tranquilo? Agora então vamos continuar resolvendo a nossa equação. Quando o 0,875 vai para o segundo membro, ele passa subtraindo. E fazendo essa subtração, a gente encontra que x, que é a quantidade de cobre na mistura do ouro 18 quilates, é 0,125. E quanto é isso em porcentagem? Veja bem, se para transformar a informação em porcentagem para número decimal a gente dividiu por 100, agora é só aplicar o raciocínio inverso. Vamos multiplicar esse resultado por 100. Assim, a quantidade de cobre na mistura de ouro 18 quilates é de 12,5%. Agora a atividade 1, letra B, ela já foi resolvida na apostila, mas eu vou fazer aqui com você também. Nós temos a informação de que Luiz percorreu toda a parte asfaltada e mais 4,8 km de percurso sem pavimentação.
Então, considerando que a parte asfaltada é x, a gente pode dizer que o trajeto percorrido por Luiz foi de x mais 4,8. Nós temos também a informação de que Jéssica percorreu por 2 vezes toda a parte asfaltada da estrada, mais 1,2 km sem pavimentação. Então, Jéssica percorreu 2 vezes x mais 1,2. E olha, se houvesse uma vírgula aqui depois dessa palavra estrada e antes da palavra mais, o trajeto percorrido por Jéssica precisaria ser descrito de uma outra forma, diferente da que foi proposta aí na apostila. Mas esse não é o caso. A questão também diz que Luiz e Jéssica percorreram a mesma distância. Então, a gente pode igualar essas duas expressões algébricas. E resolvendo, como mostra a apostila, conclui-se que o valor de x é 2,4, portanto, são 2,4 km de caminho asfaltado. Agora a questão 2, tranquila, uma questão só para você treinar aí a resolução de algumas equações. Letra A, 30 igual a 12 mais x. Eu vou passar o 12 para o primeiro membro, então vai ficar 30 menos 12 é igual a x. E quando a gente faz 30 menos 12, isso dá 18. Portanto, 18 é igual a x. Já está resolvida a primeira equação. Letra B, 2x mais 7 igual a 12 menos 3x. Eu vou passar esse menos 3x para o primeiro membro, então ele vai passar somando. Vai ficar 2x mais 3x, e isso é igual a 12. Eu vou passar o mais 7 para o segundo membro, ele vai passar subtraindo, vai passar a menos 7. 2x mais 3x é igual a 5x, e 12 menos 7 é igual a 5. Portanto, agora só falta dividir os 5 por 5, né? X é igual a 5 dividido por 5, portanto, x é igual a 1. Prontinho, está resolvido mais uma equação. Letra C, a incógnita aqui é a letra M. M menos 20 é igual a 6m menos 5 menos 2m. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse m para o segundo membro e vou passar o menos 5 para o primeiro membro. Então, vamos ter aqui no primeiro membro menos 20, aí o menos 5 vai passar para cá somando, mais 5. Isso é igual a 6m menos 2m, só copiando. Esse m aqui ele vai passar para o segundo membro, menos m. Menos 20 mais 5 dá menos 15. E 6m menos 2m dá 4m, 4m menos m, 3m. Agora eu só preciso passar esse 3 dividindo. Eu vou ter menos 15 dividido por 3, isso é igual a m. Menos 15 dividido por 3 dá menos 5. Portanto, menos 5 é igual a m. Menos 5 é o valor da incógnita. Letra D, agora a incógnita é a letra P. 10 é igual a 26 menos 2p mais 8. Vou resolver essa multiplicação aqui primeiro. Então, vou reproduzir o restante. 10 é igual a 26, menos 2 vezes p dá menos 2p, e menos 2 vezes 8 dá menos 16. Agora eu vou jogar esse menos 2p aqui para o primeiro membro. Ele vai passar como 2p. E esse 10 eu vou jogar ele para o segundo membro, ele vai passar para lá como menos 10. Vamos ter 2p igual a 26 menos 16, e aí menos 10. Portanto, 2p é igual a 26 menos 16 dá 10, e 10 menos 10 dá 0. Se o dobro de p é 0, é porque p é 0. Letra E, menos 4 que multiplica 5 menos y é igual a 0. Vamos fazer a multiplicação. Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Menos 4 vezes menos y dá mais 4y, e isso é igual a 0. Vou jogar esse menos 20 para o segundo membro, então nós vamos ter 4y é igual a 20. Agora é só dividir o 20 por 4, y é igual a 20 dividido por 4. Quando a gente faz essa continha, a gente encontra que y é igual a 5. Finalmente, letra F, temos aqui a incógnita D. 2 que multiplica D menos 6 é igual a 4 que multiplica 4 menos 2D. Vamos fazer a multiplicação. 2 vezes D dá 2D, 2 vezes menos 6 dá menos 12, e isso é igual a 4 vezes 4, que dá 16, e 4 vezes menos 2D dá menos 8D. Muito bem, eu vou jogar esse menos 8D aqui para o primeiro membro, e o menos 12 eu vou transferir para o segundo membro. Vamos ficar com 2D mais 8D, isso é igual a 16 mais 12. 2D mais 8D dá 10D. E 16 mais 12 dá 28. É só agora eu dividir o 28 por 10. Então, eu vou ter D é igual a 28 dividido por 10. Isso é igual a 2,8.
Porém, se você quiser deixar na forma de fração, vou escrever aqui de novo, d igual a 28 dividido por 10. Se você dividir por 2, tanto o 28 como o 10, você vai obter d é igual a 14 quintos. Os dois resultados estão certos, só que um aqui está na forma decimal e o outro está na forma fracionária. Agora, a atividade 3. O plano da operadora é composto por uma taxa fixa de R$ 45. Eu já vou fazendo aí as anotações. Além disso, tem uma cobrança de 80 centavos por mensagem enviada. E também é cobrado o valor de R$ 1,20 por minuto de ligação. Nós queremos saber, em uma conta de R$ 208,60, quantos minutos houve de ligação pelo usuário que gerou essa fatura. Então a gente sabe que o valor total é de R$ 208,60. Mas como esse valor foi formado? Como ele é composto? A gente sabe que tem a taxa fixa de R$ 45 e que foram enviadas 32 mensagens. E como cada mensagem custa 80 centavos, o valor a pagar pelas mensagens será de 32 vezes 80 centavos. Como o objetivo da questão é determinar a quantidade de minutos das ligações feitas por esse usuário, nós vamos utilizar a incógnita x para indicar essa quantidade em minutos. E como é cobrado o valor de R$ 1,20 por minuto de ligação, o valor total pago somente nas ligações será dado por 1,20 vezes a quantidade em minutos, que é x. Agora, então, é só resolver essa equação. Multiplicando 32 por 0,80, 80 centavos, a gente obtém 25,60, R$ 25,60. Somando R$ 45 com R$ 25,60, a gente obtém R$ 70,60. Passando os R$ 70,60 para o segundo membro, vai passar subtraindo, a gente chega a 1,20x ou 1,2x igual a 138. Agora a gente vai continuar a resolução, só que ali do lado, dividindo o 138 por 1,20 ou 1,2. E o resultado dessa divisão é 115. Portanto, a duração total das ligações feitas por esse usuário foi de 115 minutos. Agora, atividade 4. Nós sabemos que a quantidade de homens adultos mais a quantidade de mulheres adultas mais a quantidade de crianças que compareceram a essa reunião dá um total de 42 pessoas. Nós não sabemos qual é a quantidade de homens, então vamos chamar essa quantidade de x. O texto diz que o número de mulheres era o dobro do número de homens, então a gente vai indicar por 2x a quantidade de mulheres. E o texto também diz que o número de crianças era o triplo do número de homens, então indicamos por 3x a quantidade de crianças. Agora é só montar uma equação com isso. Veja, x, que é a quantidade de homens, mais 2x, que é a quantidade de mulheres, mais 3x, que é a quantidade de crianças, isso é igual a 42. Resolvendo aí, nós vamos ter que 6x é igual a 42. Agora a gente precisa dividir 42 por 6 e essa divisão dá 7 como resultado. Portanto, compareceram 7 homens. O dobro de 7 é 14, portanto, compareceram 14 mulheres. E o triplo de 7 é 21, portanto, compareceram 21 crianças. Atividade 5, uma questão do Enem do ano de 2009. Vamos então só às informações essenciais, tá bom? Eu não vou ler novamente a questão, não. O texto diz que depois da divisão dos valores, que foi feito lá inicialmente, ainda faltaram R$ 510 para cobrir todas as despesas. Vamos colocar essa informação aqui então. Para corrigir isso, foram feitos alguns ajustes. Cada uma das 50 pessoas do início precisaria contribuir com um valor adicional de R$ 7, além do que já tinha contribuído. Vamos colocar aqui essa informação. Então veja bem, o total que será arrecadado com essa contribuição adicional será 50 vezes 7, já que serão 50 pessoas contribuindo. Mas a questão diz que quem ainda não havia contribuído pagaria a sua parte de uma vez só. E quem não havia contribuído ainda? As 5 novas pessoas que ingressaram no grupo. E nós não sabemos qual é esse valor que elas vão pagar de uma vez só. Então nós vamos chamar isso de x. Essa informação está registrada aí. E como são 5 pessoas que vão pagar x reais, o total arrecadado com o pagamento dessas pessoas
será de 5 vezes x reais. Agora a gente precisa equacionar isso. Veja só, o que essa equação aí nos diz? Que a contribuição adicional de R$ 7,00 pelas 50 pessoas do início, mais a contribuição de x reais das 5 novas pessoas que ingressaram no grupo, vai ser igual aos R$ 510,00 que faltaram lá no início. E antes de resolver essa equação, eu preciso fazer aqui uma observação. O valor de x que a gente vai obter resolvendo essa equação aí, ele se refere ao valor que cada um dos novos 5 integrantes pagou de uma só vez. Porém, você pode ver aqui, a questão está dizendo que cada uma das 55 pessoas vão pagar o mesmo valor, ou pagaram o mesmo valor. Então, as 50 pessoas do início e as 50 pessoas que ingressaram depois vão pagar o mesmo tanto no final das contas. Então, para concluir esse raciocínio, esse valor de x aqui, ele corresponde também ao valor total pago pelas outras 50 pessoas, não só pelas 5 pessoas que ingressaram depois. Só que essas 50 pessoas, elas pagaram um pouco no início, isso não foi suficiente, e agora elas precisam pagar mais R$ 7,00. Mas o total vai ser o mesmo para todo mundo. Resolvendo aí essa equação, nós temos que 50 vezes 7 dá 350 e já passando para o segundo membro, fica menos 350. 510 menos 350 dá 160. O que falta agora? Dividir 160 por 5. E o resultado dessa divisão é 32, o que corresponde aí à alternativa D, que é a correta. Portanto, as 55 pessoas pagaram cada uma delas R$ 32,00. As 5 pessoas que chegaram no final pagaram esses R$ 32,00 de uma vez só. As outras 50 pessoas pagaram R$ 7,00 no final, então isso significa que elas já tinham feito um pagamento, cada uma delas, de R$ 25,00. A atividade 6 é super simples, a gente só precisa resolver essa equação do primeiro grau que aparece aí. Quando a gente multiplica os termos que estão internos aos parênteses por 2, nós obtemos 2x menos 26. Desenvolvendo isso aí, nós obtemos menos 26 mais 1 igual a menos 25 no segundo membro. O menos 25 vem para o primeiro membro somando, ou seja, vem mais 25. E o x vai para o segundo membro subtraindo, ou seja, menos x. Nós concluímos então que o valor de x é 29, o que corresponde à alternativa C. Agora, a atividade 7. Sabemos que a idade do primeiro irmão, mais a idade do segundo irmão, mais a idade do terceiro irmão, que é o irmão mais velho, é igual a 36 anos. Nós não sabemos as idades desses irmãos, mas o texto diz que há um espaçamento de 2 anos aí entre eles. Então, se a gente indica por x a idade do primeiro irmão, a idade do segundo irmão vai ser x mais 2 e a idade do terceiro irmão, x mais 4. Colocando isso numa equação, nós vamos ter x mais 2 mais x mais 4 igual a 36. Desenvolvendo, a gente chega a 3x mais 6 igual a 36. Passamos o 6 para o segundo membro subtraindo. Com isso, 3x é igual a 30. Agora a gente divide 30 por 3 e obtemos o valor de 10 para x. Agora toma muito cuidado porque existe uma alternativa com esse valor. É a alternativa B. Veja aqui, 10 anos, e a gente acabou de achar o valor de x igual a 10. Só que x é a idade do irmão mais novo, e a questão está perguntando a idade do irmão mais velho, que, como você pode ver aqui, é x mais 4. Como x é igual a 10, a idade do irmão mais velho vai ser x mais 4, isso dá 10 mais 4, 14 anos, e isso corresponde à alternativa D. Agora, atividade 8, uma questão do Enem do ano de 2010. O texto diz que o atleta deseja atingir a meta de 17,4 metros. Para isso, ele vai precisar dar 3 saltos, conforme diz também o texto da questão. Somando os alcances do primeiro, do segundo e do terceiro saltos, ele quer atingir 17,4 metros. O objetivo da questão é determinar um valor para a distância alcançada no primeiro salto. Então, nós vamos indicar essa distância com a incógnita x. O segundo salto nós vamos indicar por x menos 1,2, pois o texto diz que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 metros. E agora vem a parte importantíssima. A hora de indicar a distância alcançada com o terceiro salto. A questão diz que do terceiro para o segundo salto o alcance diminuía 1,5 metros.
Então, essa diminuição de 1,5 metros é em relação à distância alcançada no segundo salto. Por isso, o terceiro salto a gente indica por x menos 1,2, que é o alcance do segundo salto, menos 1,5, que é a diminuição do alcance. Agora é só somar isso tudo e igualar a 17,4. Veja que menos 1,2 menos 1,5 dá menos 2,7. Aí, somando os possíveis termos no primeiro membro, a gente obtém 3x menos 3,9 igual a 17,4. A gente passa o menos 3,9 para o segundo membro, aí ele vai somando. Com isso, 3x igual a 21,3. Só falta agora a gente dividir 21,3 por 3 e o resultado dessa divisão é igual a 7,1. Sendo x a distância alcançada no primeiro salto, essa distância foi de 7,1 metros. Então, a alternativa correta é a letra D, pois 7,1 está entre 7 e 8 metros. Agora, a atividade 9, que é uma questão do Enem do ano de 2017. Mas veja, não aparecem as alternativas. Bom, o marceneiro recebeu ali uma encomenda de uma passarela de 14,935 metros, não é isso? Essa passarela ela vai ser construída com tábuas de 10 centímetros de largura e entre cada uma das tábuas haverá um espaço de 15 milímetros. Então veja, a gente tem informações em metros, temos informações em centímetros e também em milímetros. É melhor a gente colocar todas essas medidas em uma mesma unidade. Eu acho que a melhor unidade aqui seria milímetros, porque aí a gente trabalharia com valores inteiros apenas. Veja, 10 centímetros são 100 milímetros e 14,935 metros são 14.935 milímetros. O objetivo da questão é determinar quantas tábuas o marceneiro vai precisar. E a gente vai indicar essa quantidade por x. Como depois de cada tábua de 100 milímetros há um espaço de 15 milímetros, a gente vai considerar um total de 15 milímetros para esse comprimento de tábua mais espaço. Como são x tábuas, nós vamos ter 115 milímetros vezes x. Porém, esse espaço entre as tábuas ele não vai existir depois da última tábua, você concorda? Porque nós vamos ter tábua, espaço, tábua, espaço, tábua, espaço. Mas aí quando chega na última tábua, depois dela, não tem mais espaço. Então a gente vai descontar esses 15 milímetros aqui, porque quando eu multipliquei o x por 115, eu considerei sempre tábua, espaço, tábua, espaço. Mas lá na última não tem espaço depois dela. E aí, somando esses comprimentos de tábua mais espaço e retirando esses 15 milímetros de espaço no final, que não existe ali depois da última tábua, nós vamos ter um comprimento total, que é o comprimento da passarela, de 14.935 milímetros. Está prontinho agora a nossa equação, é só resolver. Passamos o 15 somando para o segundo membro. Com isso, 115x é igual a 14.950. Agora, a gente divide 14.950 por 115, eu já fiz essa continha, o resultado dá 130. Como x é a quantidade de tábuas, a gente pode dizer que o marceneiro necessitará de, no mínimo, 130 tábuas. Agora, a atividade 10, uma questão bem tranquila. O objetivo aqui é, a partir dessa tabela, determinar a temperatura correspondente na escala Celsius a uma temperatura de 400 Kelvin. Vamos fazer o seguinte, a gente vai utilizar a letra C para representar a temperatura em Celsius e nós vamos utilizar a letra K para representar a temperatura na escala Kelvin. Veja aí na tabela que a temperatura de 0 na escala Celsius corresponde a uma temperatura de 273 na escala Kelvin. Além disso, uma temperatura de 100 na escala Celsius corresponde a uma temperatura de 373 na escala Kelvin. Com essas informações, a gente pode escrever uma equação que relaciona essas duas temperaturas. A temperatura em Kelvin, K, vai ser igual à temperatura em Celsius, C, mais 273 graus. Para resolver o problema, a gente vai substituir a temperatura em Kelvin por 400. Aí a gente passa o 273 subtraindo para o primeiro membro. Fazendo essa subtração, a gente encontra 127. Portanto,
a temperatura correspondente a 400 na escala Kelvin é de 127 na escala Celsius. Chegamos agora à atividade número 11, é uma questão do Enem do ano de 2016. Olha, a situação aqui gira em torno de um menino de 10 anos de idade que tem 1,20 metros de altura e tem 30,92 kg de massa. De acordo com a fórmula que é apresentada aí na questão, o IMC, o índice de massa corpórea desse menino, nessas condições que ele apresenta agora, é dado por 30,92 dividido por 1,20 ao quadrado. Fazendo 1,20 ao quadrado, 1,2 vezes 1,2, a mesma coisa, isso dá 1,44. Portanto, o IMC desse garoto, o índice de massa corpórea, é de aproximadamente 21,47 e isso indica, de acordo com o gráfico, que ele não está na faixa normal. Veja que para ele estar na faixa normal, já que ele tem 10 anos de idade, ele precisaria ter um IMC mínimo de 14 e máximo de 18. A questão então pergunta, quais são os valores mínimo e máximo que esse menino precisa emagrecer em quilograma para ficar na faixa normal do IMC? A gente vai primeiramente considerar que ele vai estar com o IMC de 18, que é o máximo da faixa normal, e para isso ele precisaria emagrecer menos quilogramas. Nessa condição, nós vamos indicar por x a massa dele em quilograma. E aí, resolvendo essa equação, em que x sobre 1,20 ou 1,2 ao quadrado é igual a 18, nós vamos obter qual deve ser a massa do garoto para que ele fique com o IMC de 18. Nós já sabemos que 1,20 ao quadrado é 1,44, e aí eu só passei esse valor multiplicando 18. Fazendo essa multiplicação, nós obtemos o valor 25,92 para x. E x é a massa em quilograma que o menino deve ter para ficar com um IMC de 18. Então, a massa máxima deve ser de 25,92 kg. Subtraindo isso da massa atual, que é de 30,92 kg, nós obtemos 5 kg. Então, olha só, para atingir a massa máxima da faixa normal, ele vai precisar emagrecer 5 dos 30,92 kg que ele possui atualmente, e esse aí é o valor mínimo que ele precisa emagrecer. Agora veja que a única alternativa que apresenta esse valor 5 é a alternativa D. Provavelmente essa alternativa vai ser a correta, mas como a gente não está lutando contra o tempo no dia do Enem, nós vamos resolver essa questão até o fim, tá bom? Agora nós vamos considerar que o IMC deverá ser de 14, que é o mínimo para a faixa normal. Nessa condição, então, nós vamos indicar por y a massa do menino em quilograma e resolvendo essa equação aqui, em que y sobre 1,20 ou 1,2 ao quadrado é igual a 14, nós vamos obter qual deve ser a massa do menino para que ele fique com o IMC de 14. Nós já sabemos que 1,2 ao quadrado ou 1,20 ao quadrado é 1,44, passamos esse valor aí multiplicando 14. Fazendo essa multiplicação, a gente obtém que y é igual a 20,16. 20,16 é a massa em quilograma que o menino deve ter para ficar com o IMC de 14. Essa, então, dentro da faixa normal, deve ser a massa mínima. E subtraindo esse valor dos 30,92 kg atuais, a gente obtém 10,76 kg. Isso representa o tanto que ele precisaria emagrecer para ficar com o IMC de 14. Veja então que a alternativa é a que a gente já esperava, é a letra D, essa é a alternativa correta. 5 kg é a quantidade mínima, 10,76 é a quantidade máxima que ele precisa emagrecer em quilograma. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades do PET volume 2 do primeiro ano do ensino médio, semana 2. Quero te lembrar que na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Por falar nisso, todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no meu canal no Telegram. Depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Isso significa que quem é inscrito no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos
e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 3. Tchau, tchau!